Olá pessoal, tudo bem? Nas últimas aulas falamos sobre a base do teatro. Entendemos o conceito dessa linguagem, sua estrutura e seus três elementos principais: o ator, o personagem e o público. Conforme falamos nas aulas anteriores, o conceito de teatro ocidental nasce com os gregos a partir do século 6 a.C. Porém, deve-se levar em consideração que povos primitivos anteriores aos gregos, que mesmo sem ter um conceito de teatro ou uma escrita para a cena, já tinham seus rituais, onde imitavam os animais ou desenvolviam alguns gestos cênicos. O teatro tem a mesma idade que a humanidade. Desde os primórdios do homem, ele imita outra pessoa ou os animais. Sim, o entendimento de teatro vai desde as mímicas de caça de povos primitivos até as formas dramáticas diferenciadas que temos hoje em dia. Pensemos primeiramente nesse ser humano pré-histórico, desenvolvendo a sua fala ou a sua comunicação. Para esse indivíduo, todo o universo é mágico, é espiritual. E a troca com o outro é por meio de dois caminhos: o gesto e a imitação. O gesto e a imitação são as primeiras sementes do que muitos anos depois será o teatro. De uma forma bem ritualística, esses homens imitavam os barulhos da natureza para que o clima ficasse a seu favor. Se vestiam com peles de animais representando a caça, e outro fazia gestos de caçador, a fim de que de alguma forma ficasse mais fácil a captura do alimento. Conforme esses grupos foram se organizando, a imitação também se desenvolveu. Por exemplo, se um caçador ou um líder morria, no ritual de morte eram feitas imitações dele, para que seu espírito continuasse guiando a tribo. Um fator determinante para esses povos foi o desenvolvimento de sua espiritualidade, através da criação e adoração dos ídolos. A partir disso se fez necessária a figura de um líder espiritual. Esse líder, através da imitação, ele se conectava com os seus deuses de uma forma ritualística, de uma forma transcendental. Junto com esse indivíduo, aparece um elemento fundamental para o nascimento do teatro: a máscara. Esse sacerdote, com uma máscara, imitava um deus para os demais. Quando ele imitava esse deus, automaticamente ali a gente tinha uma encenação, ainda que não houvesse um entendimento sobre isso ser teatro ou não. A partir do desenvolvimento da língua, da escrita e de várias culturas, principalmente no Oriente Médio, vários povos passaram a representar ações cênicas. Há relatos que no Egito, por volta de 2600 anos antes de Cristo, haviam representações sobre a vida, a morte e a ressurreição de deuses, com ações, diálogos e personagens que usavam máscaras representando a sua cultura. Essas encenações sobre a morte e como lidar com ela serão a base para a criação de dois futuros gêneros teatrais: a tragédia e a comédia. Esses rituais serão encontrados também nos povos mesopotâmicos, islâmicos, chineses, japoneses, indianos, a partir da representação de suas próprias culturas e crenças. Com o passar dos séculos, os rituais adquiriram forma, personagens, ações, mas sempre estavam ligados à função cotidiana. Os gregos, então, atribuem a função separada de arte para essas ações e passam a organizá-las em textos, narrativas, dando origem ao que serão as dramaturgias. A partir do momento que se tem um texto, a representação ganha outro aspecto. Os gregos passam a contar nessas histórias suas crenças, seus deuses, seus heróis, mas também agradecem pelo sucesso da colheita. Para os gregos, inicialmente, as formas de representação ocorriam durante as festividades ao deus do vinho, Dionísio. Essas festividades eram chamadas de ditirambos. Nelas, os homens vestidos com máscaras de bodes personificavam os sátiros, dançando e tocando instrumentos. Um ditirambo era composto por um coro de 50 pessoas e liderado por um corifeu, que era um cantor responsável pela narrativa dessa procissão. Em uma dessas festividades, em Atenas, Tespe saiu do coro vestindo uma roupa e máscaras, dizendo que ele era o próprio deus Dionísio. A partir dessa ação, termos como ator,
protagonista e monólogo passaram a fazer parte das representações teatrais. Dessas práticas surgem as grandes dionisíacas, no século V a.C. Eram festivais dramáticos que duravam 6 dias, em que os atores vestindo túnicas e máscaras interpretavam deuses e heróis. Nesses festivais, o público se deslocava até os grandes anfiteatros para assistir todas essas tragédias. Cada tragediógrafo escrevia 3 tragédias e um drama satírico, que eram apresentados pelo coro e pelos atores. O público votava nas melhores peças, batendo palmas e gritando se a peça fosse boa, ou batendo os pés se a peça desagradasse. Entre os principais escritores gregos temos Ésquilo, ator de Os Persas, Sófocles, autor de Édipo, e Eurípides, autor de Medéia. Só para vocês terem uma ideia, o anfiteatro Epidauro, construído em 350 a.C., abrigava 14.000 espectadores e possuía uma acústica perfeita, de modo que os sussurros da cena davam para ser ouvidos por todos, por ser construído na encosta das montanhas, onde o eco se propaga de uma forma mais fácil. Para os gregos, a tragédia era a forma principal de teatro, pois tratava da consagração de heróis e de deuses. Já as comédias eram consideradas uma arte menor. Eram representadas em espaços populares ou em festivais chamados lenéias, e serviam apenas para criticar os deuses, heróis e políticos. Com o tempo, essas comédias críticas são proibidas e surge a comédia nova, que falava de personagens comuns e suas relações cotidianas. Essa forma de teatro vai se estender para o teatro romano após o declínio da sociedade grega. Os romanos não eram voltados para as artes, como os gregos, e as manifestações teatrais começam apenas no século II a.C. O teatro romano não é feito a partir de manifestações religiosas, como os gregos, e sim a partir de farsas populares, que mais tarde virariam a ser um estilo literário, e também a comédia. Os governantes tinham medo do poder do teatro, por isso inicialmente as peças eram apresentadas em pequenos palcos de madeira. Com o tempo, essas apresentações passam a ser usadas com mais frequência e ganham popularidade. Os teatros de pedra só vão surgir 150 anos depois, e diferente dos teatros gregos, que usavam as encostas das montanhas, o teatro romano vai ser construído com grandes paredes. Você lembra do Coliseu, não é? Ele é um tipo de teatro romano construído para a diversão do povo, e não para a conscientização. O Império Romano entra em declínio a partir do século V d.C., pelas invasões bárbaras e pela ascensão da Igreja, que expulsou os atores e suas famílias, dando origem ao que seria chamado a Idade Média. No nosso próximo encontro, abordaremos o teatro medieval e renascentista. Abraços a todos!